Esta palestra propõe o retorno ao essencial, a transformação moral que identifica o verdadeiro espírita, à luz de Paulo. Discernimos que nem tudo que é lícito convém, pois as paixões, orgulho, avareza, inveja, luxúria, gula, ira e preguiça adoecem a alma e a vida. Ao invés disso, plantemos as sementes luminescentes do trabalho, da perseverança, otimismo, humildade, temperança, diligência, caridade e generosidade, como ensina o Livro dos Espíritos. Emmanuel adverte contra o materialismo que faz do corpo um fim. Já Manuel Filomeno de Miranda lembra que o hábito vicioso favorece interferências infelizes. Conhecidas as causas, sempre o remédio aparece como a vontade esclarecida, junto aos exercícios graduais de autocontrole, trabalho responsável e caridade, passos firmes de renovação que alinham o corpo ao serviço da alma. O caminho é ascensional. Substituir vícios por virtudes e escolher, dia após dia, o que de fato edifica nos levando ao caminho do Cristo, mestre e exemplo maior. Esperamos que aproveitem a palestra. Sem problema. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É sempre um prazer ter essa casa cheia, com um montinho de rosto sorrindo, é muito prazeroso. Então hoje ainda temos o seu Vicente, que veio nos presentear com a palestra Combatendo as Más Tendências. Vamos fazer uma oração de Pai Nosso, pedindo a Deus para que nos abençoe, nos ilumine nesse final de semana, nesse dia de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrei-nos, Senhor, da prática, do erro e de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Seu Vicente, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Jesus nos ampare, nos abençoe, para que nós possamos nessa manhã ter uma reflexão sobre as nossas tendências aí, sobre as nossas atitudes, né? Muito bem, então nós vamos nesse tema, combatendo as más tendências. Sempre que a gente vem aqui, a gente vê escrito nas camisetinhas aí uma frase tão bonita, tá certo? E quero parabenizar vocês, né, esse trabalhador que tem essas frases tão bonitas. E a gente colheu uma das frases aí, tá? Que eu já li numa camiseta aí, da Terezinha, né, Terezinha? Tá? Que é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4 frases de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita cristão, por sua transformação moral e pelos esforços que faz para combater suas más tendências. Então essa frase aí, belíssima, para a gente vai nos levar a uma reflexão sobre as nossas atitudes, né? E a gente pegou uma outra também do apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, que ele diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Nós estamos procurando a nossa edificação espiritual, todos nós, né? Estamos reencarnados buscando a nossa edificação espiritual, nosso crescimento moral, espiritual, para a nossa evolução espiritual. Então tudo é permitido, nós temos nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos o que fazer, tá? Mas nem tudo aquilo que nós escolhemos convém, tá? E a maioria das coisas que nós também escolhemos fazer, não vai edificar em nada, não vai engrandecer em nada nós, tá? Aí então o Espírito Emmanuel, baseado nessa carta de Paulo, ele nos fala o seguinte: sempre existiram pessoas indefiníveis, que se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Lá no Livro dos Espíritos também tem essa colocação dos sábios espíritos, tá?
que é necessário fazer o bem no limite das forças, tá? Que tem pessoas que falam que eu não fiz o mal, mas eu não faço o bem, mas também o mal não está fazendo. É necessário fazer o bem no limite das forças. Então, Emmanuel, nessa lição aqui, ele faz um comentário interessante para a gente. Tem pessoas que estudam bastante, tem várias formaturas, um bom profissional, tá? Uma boa cultura, mas do que está servindo para o próximo? Ele está beneficiando o próximo, tá? Com a cultura que ele tem? Tem pessoas também que trabalham honestamente, tá? Adquire vários bens, mas o que está fazendo? Está empregando em que os bens adquiridos? Em favor do próximo. E com isso o tempo então vai passando e está edificando o que para si? Para a sua moral. Em que está edificando? Está crescendo em quê? Se está fazendo somente para si, está cultivando então o egoísmo, né? Fortalecendo o egoísmo. Examinadas nesse mesmo prisma, nesse mesmo ponto de vista, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que não se percam na inutilidade. Então, tudo que nós fazemos, toda a nossa atitude, nós vamos prestar atenção se está sendo útil ou não. Pouco tempo eu estava ouvindo uma palestra com Haroldo Dutra, certamente vocês conhecem, né? Haroldo Dutra, um grande palestrante a nível internacional aí, e estava ouvindo uma palestra dele, ele recomendando para que no final do dia, nosso dia, aquela recomendação de Santo Agostinho, né? Passar em revista a sua consciência. Haroldo disse o seguinte: todo final do dia, passe em revista a sua consciência e começa a marcar. Ele está falando assim, pode anotar, anota num papelzinho mesmo aí, alguma coisa. Sabe? Quantas horas eu passei hoje inútil, sem produzir nada de útil? Quanto tempo hoje eu passei ouvindo uma música que não me acrescentou nada? Quanto tempo eu passei hoje assistindo um programa de televisão que não me acrescentou nada? Quanto tempo eu passei hoje no celular, tá, nos aplicativos celular, que não me acrescentou nada? Nem para mim, nem para o meu próximo. Vocês já pensaram quanto de tempo nós perdemos por dia? Então o Haroldo fez essa recomendação para a gente, né? Essa sugestão, que é bom a gente fazer no final da noite, no final do dia, né? Ao anoitecer, passar em revista a nossa consciência, fazendo também essa reflexão. O que eu fiz das minhas horas de hoje? O que passou, passou. É passado. Mas o que eu fiz em benefício para o meu crescimento e também do meu próximo, né? Emmanuel continua assim: o trabalhador cônscio, ou seja, consciente das responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos. Então, aquele que tem a consciência, que sabe exatamente o porquê que eu reencarnei, o que eu estou fazendo do meu tempo, o que eu estou fazendo dos bens celestiais a mim confiados, que utilidade eu estou aplicando, tá? Isso aí seria o trabalhador consciente, conforme nos fala Emmanuel. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Então, Emmanuel também, já colocando para nós passamos aqui a nossa reencarnação, tá, ligada às coisas materiais, sem ter noção da destinação dessas coisas materiais. Como se a gente fosse desencarnar e levar tudo, todos os bens materiais. Enquanto nós vamos levar conosco, tá, o resultado daquilo que eu apliquei dos bens materiais a mim confiados. Em que eu apliquei? Em que eu destinei? Lá no Livro dos Espíritos também, na questão 933, nos é colocado que o orgulho ferido, a ganância frustrada,
a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Então, se estamos aí em aflição, a Shirley leu aqui a lição do capítulo 5, que fala das aflições, né? Então, aqui é colocado para nós também no livro dos Espíritos, as nossas aflições, a origem causada em nós mesmos. Nós causamos as nossas aflições através desse orgulho, tá? Agora, o grande problema está que nós não aceitamos ser adjetivados com tantos vícios assim. Não é isso? Principalmente o orgulho. Se alguém fala para mim, Vicente, você é orgulhoso, eu apelo. O que você está querendo dizer com isso? Né? Por que eu sou orgulhoso? Não é? Isso é a maioria de todos nós, somos assim. Tá certo? Aí é que está o problema. Nós queremos estar por cima, não ser orgulhoso, nem vaidoso, tá? Nem ciumento, nem egoísta. Nós não somos. Para nós não somos. Aí que está o perigo nosso. Aí que nós encontramos uma dificuldade para combater as nossas más tendências, por falta de aceitação. Por falta dessa avaliação e aceitar que nós somos, tá? Temos tudo isso aqui e que nós devemos combater constantemente em nós. Walter Barcelos é de Uberaba, um grande escritor, está reencarnado ainda, muito estudioso da doutrina espírita. Ele tem um livro, Justiça e Felicidade, que ele nos fala: as imperfeições da alma são fruto do próprio relaxamento da criatura humana para consigo mesma, pois na existência corpórea muito se preocupa com os bens terrenos, a beleza física, abandonando por completo o aprimoramento da personalidade eterna. Aquela personalidade moral nossa eterna, porque nós continuar conosco, nós vamos levar conosco, são as nossas atitudes. Agora, que tipo de atitude eu quero levar comigo quando eu partir, né, desse corpo aqui? É essa reflexão nossa, tá? Isso é que nos leva a combater as nossas más tendências, fazer uma avaliação, tá, das minhas atitudes, qual está sendo a minha inclinação, a minha tendência e combater tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Emmanuel também nos fala no livro Vinha de Luz: quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, não é o contrário. Não é o contrário. Então, Emmanuel enfatiza bem isso aqui, esquecendo que o corpo deve permanecer a serviço da alma, não a alma a serviço do corpo. Cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Ou seja, mais cedo ou mais tarde nós vamos cair no precipício. Desencarna, vou para o umbral, passar uma temporada nas profundezas do umbral, lamentando o tempo que perdi aqui, a oportunidade que eu tive aqui para combater as minhas más tendências, e eu não fiz. Vão pedir nova oportunidade, nova reencarnação. Chega aqui e começa tudo de novo. Tá? Nós desperdiçando essa grande oportunidade da reencarnação. Já desde o início do cristianismo, tá, na Igreja Católica, já teve essa preocupação. Os 7 pecados capitais são uma classificação de vícios usada nos primeiros ensinamentos do catolicismo para educar e proteger os seguidores, de forma a compreender e controlar os instintos básicos. Então, desde os primeiros sinais do cristianismo, tá certo? Os grandes missionários enviados por Jesus já teve essa preocupação em passar para a humanidade os ensinamentos para combater essas más tendências. O que nos leva, tá, a enfiar aí num buraco sem fim? Então, no século XVI, o teólogo Tomás de Aquino estabeleceu 7 pecados capitais. Ou seja, né, passou para a população e disse: olha, corta isso aqui da sua vida.
para você ser feliz. Soberba é arrogância, prepotência, querer ser superior ao outro, mais do que o outro, rebaixar o outro. Avareza, corrida desenfreada pelos bens materiais, né? Por dinheiro. Luxúria é o desejo desenfreado, fora do limite, principalmente da área sexual. Inveja, esse grande veneno, né? Da gente, uma coisa que eu não posso, não tenho condições de obter, tá? Mas o outro tem, e eu trago aquele sofrimento para mim. Isso é a inveja, tá? De eu querer possuir uma coisa que o meu próximo possuiu. Você, por que ele possuiu e eu não posso? Isso é inveja, traz um grande sofrimento para todos nós. Gula é comer além do necessário, né? Tem gente quando pega uma comida deliciosa aí quer, tá? Se esbaldar mesmo, tá certo? Tudo isso aí faz o mal pra gente, né? Ira, raiva, ódio, tá? Angústia, tudo isso aí faz mal para nós. Preguiça, mas ninguém tem isso aqui, né? Desânimo, não é isso? Então veja bem que desde lá o século XVI, até mesmo antes, tá, os cristãos já tinham essa preocupação, tá? Já recomendando isso aqui para nós. Aí veio a doutrina espírita, tá? Fazendo um belo resumo para nós. Os espíritos sábios pegou isso aqui, juntou tudo isso aqui, falou, isso aqui está tudo ligado ao egoísmo. Está tudo ligado ao egoísmo. O grande mal da humanidade. Tá? Isso aqui é uma pequena lista, né? O Tomás de Aquino colocou 7 aqui, mas a doutrina espírita veio e deslanchou mais uma lista enorme, que é coisa sem fim que nós temos aí. Tá? E deixou para que nós façamos uma reflexão para ver o que está nos prejudicando mais. Para combater, se não todos ao mesmo tempo, pelo menos uma de cada vez. Conceito de vício. Tem os vícios físicos e vícios morais. Tá? Naquela relação dos pecados capitais, nós vimos ali vícios físicos e morais. O que é vício? Segundo o dicionário, hábito de proceder mal. Você vai fazendo uma coisa negativa, contrária à lei de Deus, e vai criando aquele hábito, aquele costume. É o vício. Tá? Joana de Ângeles, lá nos livros Conflitos Existenciais, ela nos coloca que o vício de qualquer natureza, vício físico ou vício moral, é rampa que conduz à infelicidade. A rampa eleva, mas também desce. Se eu estou renovando a minha atitude, eu estou subindo a rampa. Se eu não estou renovando as minhas atitudes, eu estou descendo a rampa e me conduzindo à infelicidade. Então a nossa infelicidade está ligada o quê? Aos nossos vícios físicos e morais, que vai nos conduzindo a essa rampa, tá, da infelicidade. Correto? Vícios e problemas. Quais são os problemas que pode trazer para nós os nossos vícios? Lesões orgânicas, traz problema em nosso corpo físico, doenças, traz. Esgotamento vital, sai perdendo ali a sua resistência, tá? Até chegar aí à desencarnação precoce. Poderia ir mais além. Esgotamento vital, prejuízos financeiros, quase não dá isso aqui, né? Prejuízos financeiros. Quantas pessoas que a gente vê aí arruinadas financeiramente devido aos vícios físicos e morais? Lesões perispirituais. Isso aqui também é grave. Todos nós, espíritos, sabemos que é perispírito, é tão comentado, né? Que é o corpo semimaterial do espírito. Quando nós desencarnamos, tá? O espírito segue com o perispírito, a formatura, o formato nosso. Esse mesmo formato físico é o perispírito, que parte com o espírito. Se eu estou vicioso em alguma coisa,
vai manchar esse perispírito. Vamos retornar para o mundo espiritual, tá? Com o perispírito doente, enfermo, que pode refletir na próxima reencarnação. Venha refletir na próxima reencarnação no corpo físico. Companhias afins, lógico, companhias inferiores, são as obsessões, e também os reencarnados inferiores, criando aquele ambiente não muito bom para a nossa vivência. Queda moral. As pessoas não costumam rebaixar quem é vicioso. Ah, mas fulano de tal é invejoso, fulano de tal é isso, fulano de tal é orgulhoso. Aí a gente olha só o outro também, né? Não olha pra gente, não. Ah, fulano de tal mexe com droga, ciclano bebe, ciclano fuma. E assim a gente começa a apontar os dedos para todos os lados, atirar para todos os lados. Tá? É queda moral. Problemas familiares também quase não acontecem. Raramente acontecem problemas familiares, né? Então a lista é enorme dos problemas causados, tá, pelos vícios de qualquer natureza. Allan Kardec, na questão 917 do Livro dos Espíritos, nos coloca: uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não a todas ao mesmo tempo, pelo menos por partes, e pouco a pouco o veneno será extirpado. Ao fazer uma avaliação nossa, um autoconhecimento que é tão comentado nas casas espíritas, a reforma íntima, o autoconhecimento, conhecer a nós mesmos, tá? A gente vai percebendo o que está nos prejudicando mais. Qual é o vício que está mais me prejudicando? Ah, é esse aqui. Então vou combater esse. Tá? Se conseguiu combater aquele, se conseguir numa reencarnação, já está ótimo. Você parte para o outro. Vai um de cada vez. Nós não conseguimos combater todos os nossos vícios de uma só vez, numa reencarnação. Isso é impossível. Tá certo? Mas um de cada vez, reconhecendo um de cada vez e combatendo. Quantas reencarnações nós tivemos? Quantas ainda teremos? Quantas forem necessárias. Mas nós temos que acelerar. Como se diz, nós temos, né, apertar o pé. Como se diz aqui, né? Apertar o pé, acelerar. Nessa renovação nossa. Nesse combate às nossas más tendências. Hábito vicioso facilita a interferência de mentes desencarnadas também viciadas, que se ligam em intercâmbio obsessivo simples a caminho de dolorosas desarmonias. Lá no Livro dos Espíritos, aliás, no livro Os Bastidores da Obsessão, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Então tem mais esse problema também da atração dos famanazes da maldade, dos irmãos ainda desequilibrados que se encontram no mundo espiritual, que vai nos procurar e associar a nossa mente viciosa, causando grande prejuízo para nós e também para eles. É onde fica essa transformação da humanidade terrena. Como que está essa transformação, essa entrada no mundo de regeneração? Nós tanto estamos almejando viver num mundo sem guerras, sem maledicências. Não seria bom? Né? No mundo sem conflitos. Mas depende de quem? Depende de cada um. Depende de cada um dos cerca de 8 bilhões reencarnados e mais em torno aí de 20 bilhões desencarnados são os ligados ao planeta Terra. Tá? Então veja bem que a nossa caminhada aí, tá? Os projetos de Jesus é para isso, para a Terra regenerada. E depende de cada um de nós. Outra carta para o Paulo, do Paulo, né, para o seu amigo Timóteo. Ele escreveu 2 cartas para o seu amigo Timóteo, tá? Que o Timóteo ajudava ele a organizar as igrejas, né, a controlar o ímpio das pessoas.
Então, a primeira carta que ele escreveu para o seu amigo Timóteo, ele disse: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Saia desses vícios que se encontra as pessoas, orienta as pessoas a sair desses vícios, dessas coisas ruins, dessas coisas más. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Allan Kardec pergunta: o ser humano poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? Pergunta objetiva de Allan Kardec, né? E eles respondem assim, ó: sim. Algumas vezes com pequenos esforços. O que lhe falta é a vontade. Infelizmente, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha, que lapada em nós, hein? Que lapada. Tá? Poucos, com pouco esforço, nós vamos abandonando, tá, as nossas más tendências. Mas são poucos que se esforçam. Eles têm moral para falar assim, porque os espíritos superiores nos observam. Eles estão percebendo que são poucos, tá, que têm esse esforço para dominar suas más tendências. Aí a gente fez um gráfico interessante aqui, ó. Primeiro a gente pensa: eu não vou fazer. Aquele endurecido, né? Eu não vou fazer. Nasci assim, eu vou morrer assim, pronto, acabou. Não é? Aí depois começa a pensar: eu não consigo fazer. Já mudou um pouquinho, né? Ah, mas eu não consigo fazer. Sobe mais um degrau, eu quero fazer. Já começou o desejo, a vontade, tá certo? Já mexeu com o seu sentimento, devido aos estudos, às orientações, não é isso? Que é importante para nós. Eu quero fazer. Como eu faço? É o outro degrau. Como é que eu faço? Como que eu faço para dominar as minhas más tendências? Tá? Eu vou tentar fazer. A gente parte para tentar fazer. Tenta fazer, consegue. Aí vai pensar: eu consigo fazer. Quando a gente vence uma maledicência em nós, não é gostoso? Nós conseguimos isso. Quantas coisas erradas nós já fizemos e vencemos? Não é gostoso? Olha lá, eu consigo fazer. Já pinta aquela alegria do meu esforço, tá? Eu vou fazer. Já está lá no degrau de cima. Assim, eu vou fazer, eu vou combater as minhas más tendências. E quando a gente vai conseguindo, tá? A gente vai: sim, eu fiz. Sim, eu venci. Sim, eu estou sendo feliz. Eu estou conseguindo vencer as minhas más tendências. Mas é com esforço. E como diz o Espírito Superior aqui, com pouco esforço. Basta uma reflexão, ter vontade, né? Começa lá pela vontade. Quero fazer, quero combater. Eu reconheço que eu sou assim, eu quero combater. E assim a gente vai vencendo, etapa por etapa, subindo degrau por degrau. O Walter Barcelos também nos diz que as imperfeições não podem fazer parte do patrimônio eterno da alma. Toda imperfeição deverá ser extirpada pelo próprio Espírito, através de seu trabalho de renovação e aperfeiçoamento. Isso aí é um comprometimento conosco mesmo. Todos nós temos que estar comprometidos primeiramente conosco, em nossa mudança, nesse combate às nossas más inclinações. Conforme a frase lá que a gente leu aqui, né? Como que reconhece o verdadeiro cristão? Pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. As más tendências certamente nascem da ignorância das leis naturais. O Espírito Miramês também nos colocando isso aí, tá? Que as más tendências certamente nascem da ignorância das leis morais. Bom, Miramês está dando para nós uma dica aqui. Qual a origem das nossas más tendências? Ignorância, falta de conhecimento das leis naturais.
Pergunta 614 do Livro dos Espíritos, lá no início do livro 3º, que fala das leis morais. Na pergunta 614, Allan Kardec pergunta, que é lei natural? E eles respondem, é a lei de Deus. É a única responsável pela felicidade do ser humano. A única. Tá? E eles continuam o seguinte, ó. Todo aquele que se afasta da lei de Deus encontra a infelicidade. E nós esquecemos e desprezamos a lei de Deus, que já está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Que o ser humano esqueceu, abandonou a lei de Deus. Por isso a nossa infelicidade, as nossas aflições. Por isso estamos aí cultivando as nossas más tendências. Por desprezo à lei de Deus. E aí viu o Mirabês também nos falando, né, que as más tendências certamente nascem da ignorância das leis naturais. Nós podemos conhecer a lei de Deus? Lei de amor. Sempre repetindo também na questão 621 do Livro do Espírito, que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Só escutar a consciência. Nós vamos receber então os recados, né? Na profundidade do termo, somente com a maturidade da alma, ela se livra de todas as más tendências. Somente com a nossa maturidade. Tá? O que o Mirabês está dizendo com maturidade? Nós vamos adquirindo conhecimento das leis de Deus e nós vamos fazendo uma reflexão, então, da nossa existência. Das nossas atitudes, fazendo comparações. Buscando a cada dia ser melhor do que o dia anterior. Joana de Ângeles também nos fala, o sentido da vida inteligente é ascensional. Tá? O sentido nosso aqui é o quê? Evoluir, crescer, ascender. Que se alcança através dos desafios existenciais que devem ser vencidos. A cada dia de nossa vida nós temos um desafio que tem que ser vencidos para a nossa ascensão espiritual. Porquanto são carregados das heranças negativas, dos erros de vidas passadas, que nós estamos registrando em nós, que procedem das experiências anteriores fracassadas e necessitam de ser corrigidas. Nós estamos, fala-se muito em provas e expiações, nós estamos aqui em provas ao nosso planeta. Provas é o quê? Eu corrigir aquilo que eu fiz de errado e comprometendo a fazer o certo. Nós já fizemos tantos erros, nós estamos aqui com a oportunidade de fazer o certo. Pequenos exercícios de afirmação da personalidade e de autodescobrimento dos valores adormecidos, funcionam como terapia valiosa por estimular o paciente a novos e contínuos tentames. Acho engraçado a Joana de Ângeles colocar para nós aqui os pacientes, né? Nós somos enfermos da alma, que reflete no nosso corpo físico. Tá certo? Então vem ela colocando também que são pequenos exercícios de afirmação da personalidade e de autodescobrimento, autoconhecimento, tá? Dos valores, outra palavrinha interessante, dos valores adormecidos. O que é adormecidos? Aquilo que existe, mas está apagado. Então nós temos valores, mas esses valores nossos estão adormecidos. Ao sermos criados por Deus, nós fomos criados com todas as virtudes, ou não? Ou não? Deus seria injusto se Ele não me criou com todas as virtudes? Só que nós desprezamos as virtudes, estão adormecidas, valores adormecidos. Nós temos que, então, ir descobrindo onde é que estão os nossos valores e substituindo, tá, pelos nossos erros, pelos nossos vícios.
pelas nossas más tendências. Ninguém atinge o cume de um monte sem haver superado as dificuldades iniciais das baixadas. Vencida uma etapa, mais fácil torna-se o avanço na direção de outra, até ser conseguido o objetivo buscado. Ninguém vai subir, ninguém vai chegar a ser espírito superior sem dificuldade. Todos os espíritos superiores passaram pela dificuldade que nós estamos passando. Todos. Jesus chegou à condição de espírito crístico. Ele não foi criado crístico. Foi criado como nós. Princípio inteligente do universo. Que através dos milênios, milênios e milênios em outros planetas, ele foi evoluindo, chegando à condição de espírito puro crístico. Mas passou pelas dificuldades, todas também, e foi vencendo todas. Assim é a nossa trajetória. É o nosso caminho. É combater as nossas más tendências com frequência. Minuto a minuto. Quase todos os triunfadores viveram momentos de medo e de perplexidade antes de alcançarem o êxito que ora coroa as suas existências. Ou seja, todos esses já ascenderam à luz, tá? Tiveram também o medo, a dificuldade e foram vencendo, né? São triunfadores. Nesse sentido, a prática das boas ações oferece encorajamento para realizações mais amplas nos relacionamentos interpessoais, na convivência social e no amadurecimento da realidade pessoal. Quer fazer o bem no limite das forças, não importa quem. Isso aí vai nos ajudar muito. O trabalho social, um trabalho voluntário, um trabalho em grupo social. Nós vamos perceber pessoas que estão mais necessitadas do que nós, se vai nos ajudar muito no combate às nossas más tendências. Tá? Então nós temos muito ainda que melhorar, tá certo? Muito ainda, a gente pode observar como que a gente trata as pessoas em casa e como que a gente trata o estranho, como que a gente trata o amigo. São diferentes, já perceberam isso? A maneira que a gente trata uma pessoa estranha, um amigo e o familiar. Nós tratamos diferentes, essas três classes de pessoas. Por que não tratamos todas bem, no mesmo nível? Tá certo? A gente pode até citar o exemplo de uma pessoa, um comerciante, ele tem uma loja, está lá na loja sua de roupas, e num sábado, fecha 2 horas. Aí chega ali um estranho. Eu quero olhar aqui uma roupa. Assim, pois não. Não, estava fechando, não vou abrir aqui, vou reabrir, né? Você pode ficar à vontade aqui, isso aqui vai servir para você, isso aqui tá... E desce tudo ali, tá? As roupas. Aí o estranho disse, não, mas não achei nenhuma que me agradou, não. Aí a gente fala, não tem problema, você volta aqui na segunda-feira, né? Segunda-feira, 8 horas, estou abrindo a loja aqui, você é muito bem-vindo aqui. No outro sábado chega um amigo. Mas você está fechando? Sim, já. Ó, já está passando a hora. Ah, mas eu queria olhar umas roupas, volto depois. É ou não é assim? Com familiar, então, não vou nem comentar. Tá certo? Não é hora de chegar, não. Vocês estão percebendo como que a gente tem que, sabe, olhar nos pequenos detalhes das nossas atitudes? Como que eu estou agindo perante o meu próximo? Então, essa colocação da Joana de Anjos aqui é fundamental para a gente, né? Às vezes, o paciente, olha lá de novo colocando, né? Nós como enfermos. Às vezes, o paciente pode receber alguma inspiração superior e interrogar-se. Inspiração superior. Vai iluminar a nossa mente e fazer um questionamento assim. Por que estou sofrendo desnecessariamente? Depende de mim. Meu sofrimento depende de mim.
Por que estou sofrendo desnecessariamente? Até quando suportarei essa situação deplorável? Até quando? Vamos ficar nessa aflição, nessa angústia, nessa revolta? Isto constitui um despertar terapêutico para a mudança de conduta, sempre a depender do próprio paciente. Pessoa que está enfermo num leito de hospital, vai depender somente do médico? E da injeção que está tomando ali, o remédio na veia, só? Ou do seu comportamento também? Da sua atitude também? Da nossa alma, principalmente. Vai depender de nós. A cura da nossa enfermidade, da alma, depende exclusivamente de nós. A terapia da prece e da meditação constitui salutar recurso para o controle das emoções. Prece, meditação, tira alguns minutos por dia para fazer uma meditação na hora da prece, para escutar ali os sentimentos, prestar atenção na sua respiração. A gente não presta atenção nem na respiração da gente, né? Para um pouquinho, fecha os olhos, vê como está respirando, expirando. Tá certo? Como é que está a frequência cardíaca? Está acelerado, mais calmo? Prestar atenção em nós. Tá? E nessa meditação, então, a nossa consciência vai nos direcionando. Mas fica mais fácil dos espíritos bondosos também nos intuir. Tá? Nós damos mais oportunidade para a aproximação deles, para nos ajudar. E encerrando, por fim, o autocontrole que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza, disciplinando a vontade, educando os sentimentos e adaptando-se a novos hábitos saudáveis, imprescindíveis a uma existência rica de saúde. Vamos substituindo os nossos maus costumes, as nossas más tendências, por boas tendências. Aos poucos nós vamos acostumando e nós vamos ao encontro da felicidade, da alegria de viver. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça nessa corrida nossa aí. Muito obrigado a todos vocês. Agradecer ao São Vicente por estar sempre nos dando tantos ensinamentos. Essa palestra cabe bem naquela frase de Paulo de Tarso, quando ele fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer eu faço, né? Então, é muito assim, a vontade, porque a gente tem esses vícios, não foi adquirido só nessa encarnação, são coisas que estão ali impregnadas de nós. E a vontade, o desejo de vencer tem que ser firme. Ele falou isso a palestra inteira, da força de vontade, do desejo de vencer as nossas más tendências, que são cada dia um passinho que a gente vai dando. Não é porque hoje a gente adquiriu esse conhecimento que eu já vou conseguir fazer tudo, mas o meu esforço íntimo, né, de vencer essas más tendências é importante. A frase do Paulo de Tarso: lutar um bom combate para vencer a mim mesmo. Então, que cada um de vocês tenha nesse dia a dia esse discernimento de, na hora que fala assim, nossa, peraí, deixa eu pensar antes de agir. Não, deixa eu pensar antes de falar. Então, é isso que vai fazendo que ocorre a nossa mudança. É a gente refletir, pensar antes de querer ir de supetão e tomando, às vezes, atitudes que podem ter consequências no nosso futuro. Então, vamos começar a partir de agora ter essa reflexão tão bonita que o senhor trouxe para nós. Muito obrigada. Fechemos nossos olhos um instante e direcionemos nosso foco à espiritualidade maior. Respire lenta e profundamente, elevando o pensamento a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais. Senhor, ampara-nos agora. Que seu amor nos envolva, renovando nossas mentes, nossa alma e nossos corações. Visualize uma luz serena, clara, que desce do alto e toca o topo de nossa cabeça. Essa luz percorre todo o corpo, acalmando a mente, suavizando as emoções, dissolvendo inquietações e fortalecendo o bem em nós. Peçamos a Jesus que, através da misericórdia do Altíssimo, nos auxilie com nossas dificuldades de forma a nos fortalecer e aliviar dos fardos que viemos criando e carregando ao longo de nossas existências.
decorrentes de nossa própria imprevidência, delinquência e irresponsabilidade. Tenhamos serenidade para escolher o que edifica e pedindo forças para que consigamos vencer as más tendências e as dificuldades apresentadas durante a nossa caminhada na Terra. Que possamos receber da espiritualidade as boas vibrações de equilíbrio e saúde, com gratidão e alegria. Sinta-se amparado, em paz, confiante no amor divino. Obrigado, Senhor, por mais este momento que possamos levarmos conosco ao menos uma parte do que fora visto nessa palestra e assim utilizarmos como subsídio para o início ou a continuidade de nossa reforma íntima.